Eu vou começar dando uns recados rápidos aí pro pessoal. Primeiramente, meu nome é Vitor, eu faço parte da comissão da SAEP, né, 2021. Eu queria agradecer a presença de todos que estão prestigiando aí nosso evento, esse evento que está dando início na SAEP, né, primeiro da semana. Eu vou passar depois a lista de presença para vocês ali no chat. Ela fica disponível só enquanto está tendo a palestra, então é importante que vocês assinem durante a palestra. Depois que ela acaba, o formulário se encerra ali e vocês não conseguem mais digitar. Outra coisa que eu ia pedir também é manter o microfone desligado, né, durante a palestra. Perguntas podem ser feitas no chat, depois no final a gente responde, né, Bernardo? Ou também, se vocês quiserem abrir o microfone no final para perguntar pessoalmente. Então, eu passo a palavra agora para o Bernardo para a gente começar a falar sobre patologia nas construções. Tá bom, obrigado, Vitor. Né, a Renata também, que entrou em contato aí comigo aí no Instagram, né, também agradeço aí o convite, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho para vocês. Até se o Vitor me permite mudar um pouquinho a regra, para mim, fiquem bem à vontade, quem quiser fazer perguntas ao longo da palestra, não tem problema nenhum. Eu raramente perco minha linha de pensamento, então podem parar, podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. Né? Se quiserem fazer pergunta no chat, como eu vou estar fazendo a apresentação, mas enfim, eu acho que eu escuto quando entrar alguma mensagem e eu tento, vai ter um delay, mas eu tento ler enquanto eu estou apresentando e faço a pergunta se for possível. Mas como eu disse, se vocês quiserem abrir o microfone durante a minha palestra, não tem problema nenhum, eu não me importo, e a gente vai tentando, enfim, quase que tornar como um bate-papo e não aquela palestra um pouco mais formal e tal, né? Então, enfim, agradeço aí mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? A responsabilidade aí de fazer a primeira palestra aí da SAEP aí, né? E então a gente espera poder contribuir um pouquinho aí com vocês, né? A palestra está sendo gravada, né, Vitor? Aqui estou vendo aqui o, o bilhete aqui, né? Então fiquem bem à vontade também para depois, se quiserem que eu passe a minha apresentação aí também, eu posso passar. Vocês podem ter acesso a todo o material aí, sem problema nenhum. Vamos... Deixa eu deixar pertinho. Bom, meu nome é Bernardo Tutiquet, sou professor aqui da Unicinos também, em patologia, na área de concreto e tal. A gente tem um trabalho aí nas redes sociais, aí, Instagram, YouTube, como é que fala? O Telegram tem esse grupo aqui. Esse aviãozinho aqui é do Telegram, eu acho. Aí tem esse aqui é o Instagram, esse aqui é o YouTube. Eu estou quase bom nesse troço aí. Então também fiquem à vontade para seguir, para compartilhar, para usar as redes sociais aí. Quem fizer história, a gente reposta, enfim, toda essa questão aí online da coisa, né? Também com a pandemia acelerou essas atividades, né, pessoal? Então, enfim. Nós vamos falar um pouco sobre a área de patologia, usando casos emblemáticos, né, de acidentes, em edificações, e até, volto a dizer, vocês fiquem bem à vontade para, se quiserem falar alguma coisa, né? Tem alguns casos aqui que eu não trouxe, mas, enfim, podemos discutir um pouco sobre eles, como, por exemplo, o incêndio agora no prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui em Porto Alegre, né, que foi bem emblemático, foi bem interessante o desenvolvimento do incêndio ali, né, uma das áreas da patologia, essa parte da segurança contra incêndio, né. Agora, nós tivemos, não sei se vocês lembram, né, nós tivemos um incêndio no prédio Hilton Paz de Almeida, em 1º de maio de 2018, se não me falha a memória, em São Paulo. Era um prédio que estava invadido por pessoas sem teto, sem moradia, sem essas questões, né? E as pessoas invadiram, 400 e poucas famílias que invadiram o prédio, estavam ali ocupando e morando naquela edificação.
e aí deu lá um problema entre um casal lá no meio da madrugada, o prédio pegou fogo, o incêndio se propagou através da chaminé, né? O que era chaminé? O poço do elevador, que estava sem a porta do elevador, que é uma porta corta-fogo, então o fogo se propagou por ali, perdendo a compartimentação. Então, para quem não entende um pouco esses conceitos na área do incêndio e tal, a compartimentação é compartimentar, ou seja, eu quero que o incêndio ocorra aqui e fique aqui, que não passe para os pavimentos de cima, para os pavimentos, para apartamentos, salas laterais, eu quero que fique aqui. Né? É um problema meu, né? Por quê? Para deixar as outras pessoas evacuarem o prédio em segurança e não afetar o resto do prédio. Quando eu perco a compartimentação, né, esse incêndio se propaga. E aí é um Deus nos acuda, né? Aí é cada um por si, né? Quase que isso, né? Estou exagerando. E quais eram as características desse prédio? Um prédio abandonado, não estou aqui entrando em questões sociais ou políticas e tal, mas um prédio abandonado. E aí 400 pessoas invadiram e ocuparam um prédio sem as condições ideais, né? Por isso que eu digo, eu não estou entrando em questões sociais aqui, porque, bom, é melhor então deixar essas pessoas na rua, embaixo do viaduto? Não sei. Então, por isso que eu estou dizendo, não estou entrando nesse tipo de discussão. Mas o prédio não tinha condições de segurança contra incêndio, a iniciar por um poço do elevador sem porta corta-fogo. Se nós formos ver, pessoal, é a mesma situação que a gente tem hoje no prédio em Porto Alegre, o esqueleto lá, na Praça 15, eu estou falando desse prédio que talvez vocês viram na imprensa aí, que ele está desocupado, ele está abandonado desde os anos 60, 70. Apenas o primeiro pavimento com comércio, né? Pessoas ali que, não vou dizer que invadiram, é meio que pessoas que compraram ou tinham algum tipo de propriedade na época da construção, lá nos anos 60, mas não tem documentação prévia, então por isso que eu digo algum tipo de propriedade, né? Essas pessoas meio que compraram alguma coisa ali, não receberam nas suas salas, os seus apartamentos, e o prédio está ali abandonado e as pessoas se julgaram no direito de assumir a propriedade. Não estou dizendo que estão certas ou erradas, não sei, mas, inclusive, acho que tem gente morando até o terceiro ou quarto pavimento. E agora está uma discussão, né? O Ministério Público, a Prefeitura querendo demolir o prédio, né? Por outro lado, aquelas pessoas dizendo, não, isso é a nossa única situação aqui, nossa propriedade, nós queremos reformar, queremos colocar, se vocês forem, eu fui lá uns 2 anos, 1 ano e meio atrás nesse prédio, eu subi lá nos pavimentos e tal, olha pessoal, do 5º pavimento, não sei se você sabe o prédio que eu estou falando, é um prédio ali no centro de Porto Alegre, na Praça 15, que ele foi abandonado, é conhecido como o esqueletão de Porto Alegre, porque ele está lá só o esqueleto, né? E eu estive lá, a partir do 5º pavimento, vocês enxergam o Lago Guaíba, né? A gente chama de Rio Guaíba, inteiro. O pôr do sol lá deve ser fantástico, né? Então, ou seja, é um imóvel muito bem localizado, claro que é um esqueletão, mas se não, daria para dizer num imóvel nobre, num ponto nobre da cidade, bonito, pode ser muito bem explorado, pode aquilo ali virar um hotel, pode aquilo ali virar enfim, apartamentos fantásticos. Aqui a Ana botou aqui no chat, ó, pessoal, vou aumentar aqui, ó. Esse é o esqueletão. Então, olha lá no térreo, primeiro pavimento, ó, tem lá, aqui tem tipo uma galeria, vocês podem entrar e tem mais lojas aqui para dentro. Olha como é comprido esse prédio. Ó. Não sei, Ana, se tu consegue botar uma foto aqui. Aqui é Praça 15, ó, pessoal, onde quem tirou a foto, aqui é o mercado público, atrás da pessoa que tirou a foto. Aqui é o mercado público. Se vocês estiverem aqui, ó, vocês já enxergam o Guaíba. Aqui, então, nem se fala. Eu subi todo o prédio. Então. E aí, qual é a segurança desse prédio? Hoje, se vocês olharem esse esqueleto, está mais ou menos seguro, né? Porque está ali, tal. Ele está bem executado e tal, tem alguns problemas pontuais e tal, mas nada sério. Qual é o grande problema dele? Segurança contra incêndio. Então, ó, até aqui vocês veem esquadrias, janelas, ó, até aqui tem gente morando, ó, vários apartamentos aqui morando, e a partir daqui está desocupado, né? Então, ou seja, não tem nenhuma compartimentação nesse prédio, não tem nenhuma situação. Então, é um prédio que é, sim, arriscado
me lembrou muito o Hilton Paz de Almeida, quando eu entrei lá. Então, é esse tipo de situação que a gente acaba se deparando na área da patologia, né? Ou seja, esse é um prédio antigo, abandonado. O que a gente faz com esse prédio, né? O mais tranquilo é dizer, bota para baixo. Vamos demolir essa porcaria aqui. Eu tenho um belo terreno, ainda consigo explorar no futuro, né? Agora, será que é a solução mais correta em termos de resíduos, em termos de para as pessoas que ali habitam e que tem gente, pessoal, que comprou esse apartamento aqui em cima na época e recebeu isso aqui, recebeu um esqueletão, né? Então a pessoa comprou, não sei se pagou todo, se pagou a metade, pagou, enfim, às vezes usando todos os recursos da sua vida, que gerou, conseguiu economizar na sua vida inteira, né? Gerou aquilo ali, e agora? E aí vem o Bernardo e diz, bota para baixo. Então, nunca é uma decisão simples, pessoal, nunca. A gente envolve pessoas, a gente envolve questões sociais, a gente envolve questões econômicas, ambientais, né? Então, enfim, agora, claro, o que eu sempre tento dizer aqui para os nossos alunos, aqui na área de patologia e tal, o nosso papel é fazer uma análise técnica, nós temos que abstrair. Eu tenho que entrar ali, eu entrei lá nesse prédio, pessoas morando em condições, às vezes até um pouco degradadas, porque é um prédio abandonado que foi ajeitado para virar uma moradia, né? Crianças, tal. A gente tem que extrair. Olha, não é meu problema, não vou resolver o problema social da humanidade, não vou fazer isso, não vou conseguir, né? É um pouco, às vezes, um pouco duro, às vezes é um pouco insensível, é fácil de fazer isso? Não, né? Mas, enfim, é um pouco do nosso desafio, é um pouco do nosso papel. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, pessoal? Não vou entrar em detalhes técnicos, né? Depois a gente tem aqui a disciplina de patologia das construções aqui na Engenharia Civil da Unicinos. A gente tem, enfim, especializações, mestrados. Se quem quiser se especializar um pouco mais, aqui é mais uma palestra de cunho generalista, né? Enfim, eu deixo bem aberto aqui para se alguém quiser fazer uma pergunta mais técnica, eu vou estar aqui para responder e tal. Mas, enfim, aqui é toda a área da patologia, a gente vai desde lá, e isso aqui é interessante, ó, pessoal. Essas são as etapas da vida útil, vamos pegar aqui, as etapas da vida útil da construção. E a gente tem aqui as primeiras etapas, planejar, projetar, pegar os materiais, fabricar, etc., e construir, montar na obra, né? Essas 4 etapas aqui, vão lá durar seus 2 anos, né? Claro que isso aqui depende, né? 2 anos, 1 ano, se for uma casa é um pouco menos, se for um prédio um pouco mais, enfim. E o uso vai durar 50 anos, pessoal. Então, e essas etapas aqui são feitas por nós, engenheiros, arquitetos, ou seja, o pessoal que estuda, que trabalha, que se dedica, que lê norma, que está querendo fazer o melhor enfim, na nossa profissão. E a gente faz o melhor que pode dentro desses 2 anos. E o que nós fizermos aqui vai impactar na vida do leigo, é um cara que não conhece construção civil. Claro, talvez às vezes coincide, né, de ter um engenheiro morando, um arquiteto morando, mas a grande maioria é o padeiro, é o médico, é o advogado, é a dona de casa, enfim, que não... Então, ou seja, tudo que nós fizermos irá impactar na vida daquelas pessoas por 50 anos. Então, nós precisamos construir uma edificação que seja mais fácil, aí eu volto aqui, de fazer manutenção, de ter uma vida útil correta, uma vida útil adequada. E aqui a gente começa a comparar a patologia das construções com a patologia médica, né? Então, a mesma coisa o ser humano, o indivíduo. O Bernardo nasceu, né, pequenininho, tal, foi crescendo, foi fazendo porcaria quando era criança ali, tal, algumas, e se machuca, ou seja, ele vai tendo as manifestações patológicas, vai ficando doente em algum momento, e a gente tem as manutenções, corretiva, preventiva. O que é a corretiva? Quebrei o braço jogando bola, eu vou botar um gesso, enfim, vou bater uma situação ali para corrigir aquele meu problema momentâneo. E a preventiva, aí o Bernardo vai ficando mais velho, então agora cada ano eu vou lá e faço um check-up, né?
vou para o hospital, faço esteira, faço exame de sangue, né, me reviram ali de ponta cabeça para ver se eu tenho alguma coisa, se tá, como é que tá meus índices, né, o colesterol, sei lá o que. Eu estou fazendo uma manutenção preventiva, antes de acontecer o problema. Eu não quero que aconteça o problema. E se for acontecer, eu quero pegar ele no início, fraquinho, facilzinho de fazer a terapia, né? Então, ou seja, e a construção civil é a mesma coisa, o prédio nasce, a casa nasce pequenininha ali, nova, né? Tranquila, com poucas doenças, né? O que se espera, uma casa, um prédio bem construído, bem projetado, então ele vai nascer com poucas doenças, só que ele vai se desgastando. Ele vai tendo uso, ele vai tendo o desgaste natural dos materiais, dos componentes, etc. E é o nosso papel isso, fazendo a manutenção, preferencialmente a preventiva, mas volta e meia a corretiva. Na construção civil, nós estamos muito acostumados a fazer a corretiva e pouco acostumados a fazer preventiva, né? Então, essa área de check-up, etc., começa a chegar agora na construção civil, mas ainda não é algo normal na nossa área, né? Enfim, e aí, por quê? Porque a gente quer ter uma vida útil longa e saudável, né? Assim como nós queremos viver até os 80, 90, 100 anos e tá, né? A gente fica feliz quando vê no noticiário a vovó que nadou o Canal da Mancha lá com cento e não sei quantos anos, né? O vovô lá que ainda participa de competição de corrida, né, que estão saudáveis, que estão lá comemorando a situação, aniversário de 158, né? A gente fica feliz quando vê uma vida útil longa e saudável, né? Então, e o que a gente tem que fazer para chegar lá? Tem que se alimentar bem, tem que fazer exercícios, tem que, quando tem algum problema, fazer alguma manutenção preventiva e corretiva, né? É isso aí. E a mesma coisa para a construção civil. Qual é a diferença da construção civil? São essas fases iniciais, né? Claro que hoje em dia a genética está muito avançada, então, mas teoricamente eu nasço, né, como eu nasci, de acordo lá com a minha genética e tal, e etc. Né? A diferença é essa, na construção civil não, nós projetamos a edificação. Se houver algum problema, é uma falha daqui a pouco de projeto, de construção, de fabricação de materiais, nós conseguimos identificar essa falha. Né? No corpo humano não tem muito isso, né? O cidadão nasce ali, teoricamente, nasceu ok e tal, e vida que segue. Né? E se tiver ali alguma falha congênita ali, paciência, vai ter que tratar, vai ter que... isso na edificação a gente consegue trabalhar um pouco mais essa fase aqui. Então, a importância disso tudo, né, pessoal, de nós estudarmos, entendermos, fazermos o nosso papel bem feito, porque nós podemos e devemos influenciar essas etapas para ter uma vida útil, longa e saudável para o cidadão leigo, né? Então, isso que a gente vai buscar um pouco. E aqui a gente começa a entrar nas definições importantes da área de patologia e comparando ali com a patologia médica, né? Então, ou seja, a gente tem lá uma manifestação patológica, que é uma fissura, uma trinca, é um problema, né? É um problema visível. Seria uma dor de cabeça, um enjoo, uma tontura. O que causou essa manifestação patológica? Foi o fenômeno, uma corrosão, uma lixiviação, um recalque, né? Seria o equivalente ao câncer, à depressão. Por que é importante isso, pessoal? Ninguém trata, né, a dor de cabeça, não deve tratar, né? Ou seja, vamos imaginar que eu peguei Covid, né? Aconteceu isso comigo, mas já passou, né? E eu tive lá durante o Covid dor de cabeça. Não adianta eu tratar a dor de cabeça, pessoal, né? Claro, eu vou tratar a dor de cabeça porque me cria ali um problema momentâneo, ninguém vai ficar com dor de cabeça, com febre, etc. Mas vamos assim dizer, não adianta nada, eu não estou combatendo o Covid em si. Para eu combater o Covid, eu tenho outras maneiras, né? Eu nem sei, acho que nem tem como, mas enfim, depois que já pegou, né? Então, eu preciso focar no fenômeno. A mesma coisa na construção civil. Não adianta eu ir lá e corrigir uma fissura. E isso a gente vê muito nas construção civil, né? O cidadão vai lá, tem uma fissura na parede, ele vai lá e pum, remenda a fissura. Não adianta nada, porque quem causou aquela fissura talvez é um recalque. Ou seja, a edificação está recalcando, está descendo. Não adianta eu corrigir a fissura, vai voltar,
né? E vai voltar pior, e vai voltar com um recalque mais acentuado. Agora, a próxima vez que eu for corrigir, eu vou ter um custo maior, eu vou ter um problema maior para a edificação, daqui a pouco eu vou ter que interditar e tirar as pessoas dali, né? Eu, como profissional que fiz a primeira correção daquela primeira fissura, já vou ficar queimado né, com o meu cliente, né? Porque, poxa vida, o cara veio aqui, corrigiu o problema e não resolveu, né? O problema voltou e pior, né? Então, essa é a chave da área de patologia, nós focarmos no fenômeno, né? Nós né, entrarmos com a terapia no fenômeno, não na manifestação, que é o que muita gente às vezes faz, né? E para isso, né, pessoal, eu vou fazer inspeções que podem ser rotineiras, que podem ser extraordinárias, enfim, que é o nosso check-up. Todo ano eu vou no médico, todo ano eu tenho que fazer uma inspeção na edificação. Na edificação, a cada 3 anos ou 5 anos, dependendo da idade dela, né? A anamnese, que é, né, eu sento lá no médico, ele vai perguntar: olha, tu tá com colesterol alto, como é que é o histórico de infarto na tua família? Né? Teu pai teve alguma situação, tua mãe, teu avô, teus parentes próximos, né? Como que tu te alimenta? Quais são teus hábitos de exercícios, etc. Ou seja, ele vai fazer uma análise do histórico do paciente. A mesma coisa na construção civil, né? Então, a gente vai conversar com o síndico, moradores antigos, analisar projetos, verificar o estado dos prédios vizinhos, né? O prédio, a casa não conversa, então nós temos que conversar literalmente com as paredes, né? Aquele ditado, né, que a gente fala para umas pessoas, né? Pô, parece que eu estou conversando com uma parede, né? A pessoa não responde, é uma porta, né? Não, a porta é quando é muito, né, é diferente. Eu estou conversando com uma parede, ou seja, a pessoa não me responde. É isso que vai acontecer. Eu vou conversar com uma parede e a parede vai me responder. Só que eu tenho que saber conversar com ela, né? Eu tenho que entender como é que ela está, os vizinhos, né? Projeto, conversar com um síndico, com moradores antigos. Vem cá, como é que está a edificação? O que vocês vêm notando? O que vocês não vêm notando? Enfim. Aí a gente continua, a gente pode usar ensaios não destrutivos, aqueles que não danificam a estrutura, como esclerometria, pacometria, ultrassom. Olha o ultrassom que a gente usa na patologia médica também, né? As meninas veem lá se estão grávidas ou não com ultrassom. Eu posso medir a pressão, medir a febre, ou seja, são ensaios que não afetam o paciente, né? E me dão ali um bom resultado. Isso eu também consigo fazer no concreto. A esclerometria, uma dureza superficial, a pacometria me ajuda a identificar uma armadura interna, ultrassom, enfim, né, emite uma onda ultrassônica, a gente vê a velocidade, para a gente também fazer alguns ensaios semi, aqueles que tiram amostras, né, uma extração de corpo de prova, de concreto, de armadura, de argamassa. Claro que as extrações são mais complexas, né, pessoal? Eu tiro um pedaço da estrutura, né, como uma biópsia, um exame de sangue. Eu não posso fazer todo dia, né? Não dá para eu, pô, tô com uma dúvida aqui, tô com uma dorzinha, que eu vou fazer uma biópsia. Não, para, né? Calma, né? Tem que ter um pouco mais de indicativo para fazer uma biópsia, né? Para chegar no diagnóstico, ou seja, qual é o fenômeno, e aí eu vou para a terapia, né? Que eu vou, né, refazer um elemento corroído, retirar uma sobrecarga, reforçar a estrutura, né? Enfim, seria a minha terapia, né? E a profilaxia é muito importante, pessoal. A profilaxia vem do grego a profiláxia, né? Que são as medidas preventivas, né? Então, eu escovo os dentes 5 vezes ao dia, eu botei aqui 5 vezes ao dia, olha aí, hein? Eu não chego a escovar 5, mas enfim, deixa para lá. Eu tenho uma alimentação saudável, como salada 8 vezes ao dia, frutas, pratico exercícios, né? Já que está gravando, eu vou falar tudo que a minha mãe gosta de ouvir, né? Então, ou seja, eu faço para quê? Para não ter problema. Eu não quero ficar tratando o problema. Terapia é cara, terapia é impactante, né, pessoal? Então, eu quero fazer medidas preventivas. Esse é o ideal, né? Então, a mesma coisa na construção civil. Cobrimento das armaduras, ter uma boa tinta, uma boa pintura da fachada, limpeza, né? A tubulação não pode estar, enfim, obstruída, né? Ter o uso adequado, não posso ter sobrecarga na edificação. Esse é o ideal, né, pessoal, para a gente ter lá uma, uma vida útil longa, econômica, né? Porque também não adianta eu ter que estar gastando muito para manter a edificação.
Eu quero ter uma vida útil longa, econômica, saudável. Isso é o ideal para todo mundo. É isso que a gente busca. E aí vem essas 5 normas extremamente importantes para a nossa área, que vão nos ajudar com essa ideia, né? Então, aqui elas circulam, né? Que é a norma de desempenho, NBR 15575, a norma de inspeção predial, a norma de manutenção, sistema de gestão de manutenção, a 5674, a de manual de uso e manutenção e operação. Então, aqui tem a norma de manual, pessoal, que vai dizer como fazer o manual, para eu dizer para o cidadão leigo, olha, tu não pode botar uma jacuzzi no meio da sala. Não é para isso, não vai funcionar, né? E a de reformas, essa é muito importante, a 16.280. Então, só voltando os nomes das normas aqui, a norma de desempenho, a de reformas, a de manual, a de manutenção e a de inspeção predial, a 16.747. A de inspeção, então, tem 1 ano, né? Essa norma é de 2020. Então, eu nascendo com desempenho, né? Usando e mantendo a edificação de acordo com o manual, né? E fazendo a manutenção de acordo com a manutenção. Quando eu precisar fazer uma reforma, eu seguia 16.280. E ainda com inspeções rotineiras. Com isso aqui, pessoal, eu vou ter uma longa e saudável vida útil, né? Então, as normas estão vindo para isso, né? Então, vocês observem que são todas normas relativamente recentes, né? A norma de desempenho, inclusive, está em revisão. A de reforma, vocês até me desculpem, a de reforma é de 2020, tem que mudar isso aí na nossa apresentação. Ela foi revisada em 2020, né? A de manual é de 2011, a de manutenção 2012, né? E a de inspeção predial 2020. Então, vejam como são normas recentes, pessoal, né? E todas seguindo essa filosofia. Olhem esse caso aqui, ó, de reforma. Eu quero fazer uma reforma no meu apartamento, eu quero juntar a sala com o quarto, né? Isso aconteceu no prédio que eu morava, uma senhora lá resolveu juntar a sala com o quarto, porque ela morava sozinha, no apartamento um pouco maior, e ela resolveu fazer essa reforma. Então, o que ela queria fazer? Demolir uma parede. No caso aqui, peguei um exemplo aleatório, a parede tem 4 metros de comprimento, 3 metros de altura e 18 centímetros de espessura, né? Porque é 14 de bloco e 2 de argamassa de cada lado. Então, 2 de um lado, 2 de outro, dá 4 centímetros de argamassa, mais os 14 de bloco, total 18, né? E a parede é 4 por 3. As duas paredes iguais, né? Então, ele quer fazer o quê? Ela quer demolir essa parede. A gente pega lá na norma 6120 quanto pesa o bloco cerâmico e argamassa que nós temos ali. Então, o bloco eu tenho 4 por 3, né? A parede 4 por 3 por 14, espessura do bloco, e ele pesa quanto? 18 kN por metro cúbico. 1 kN são 100 quilos aproximadamente, né? Então, 1.800 quilos, né? Ou seja, o bloco, olha aqui, pessoal, 30 kN ou 3.000 quilos. 3 toneladas de bloco aqui tem, ó. Tem 3 toneladas de bloco. Tá? A argamassa tem a mesma parede, 4 por 3, 2 centímetros de revestimento, só que dos dois lados, por isso que nós multiplicamos por 2, e ela pesa 2.100, 21 kN por metro cúbico, pesando 1.000 quilos de argamassa. Então, essa paredezinha aqui, ó, tem 4.000 quilos, 3 de bloco e 1.000 de argamassa, né? Aproximadamente, somando lá, cada paredezinha, 4 toneladas, né? Não sei quanto é que pesa um elefante. É um elefantezinho isso aqui, não. Um pequeno elefante, um filhotinho. Um elefante adolescente, né? Magrinho, elefantezinho esportista ainda, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero botar lá 8.000 quilos, né? As duas paredes, ali em cima da laje, porque eu vou demolir as duas paredes e ter esse entulho para depois, no final do dia, eu tirar. Vocês vão dizer, não, esse não é o correto, né? Correto é eu tirar um pedaço da parede, né? Botar num saco e levar lá para o teleentulho. Ok, concordo com vocês. Agora, imaginem que eu estou no 10º pavimento, né? Num condomínio, né? Cheio de regra. Não sei se alguém aqui mora em condomínio e já fez reforma na sua casa ou algum vizinho. É cheio de regra. Pode usar o elevador tal horário, pode não sei o quê, tem que limpar
né? O cidadão lá que está trabalhando na obra entrou no elevador, já tem que limpar, né? Cheio de situação, e talvez até corretamente, não sei, né? Então imaginem que o pessoal que está ali no trabalho pesado, né, que é demolir a parede, vai demolir, encher um saco e descer 10 pavimentos, botar no entulho e voltar. Não vão fazer isso, né? Eles querem o quê? Eles querem acumular o material, né, para no final do dia, né, ou sei lá, fazer isso com uma parede, com meia parede, mas eles vão acumular material para daí levar de uma vez só, né? Isso aqui, só por curiosidade, pessoal, isso aqui eu pedi para um estagiário aí e tal. Aqui é exatamente o número de tijolo das duas paredes, para vocês terem uma ideia de volume. Claro que se fosse obra de verdade, isso aqui ia ser uma foto bem maior, né? Isso aqui é se tivesse bem arrumadinho, né? E não tem um empolamento, não tem aquela bagunça toda da obra, né? Mas só para ter mais ou menos uma ideia de volume, né? E quanto que essa laje resiste de carregamento, pessoal? Vai resistir ao seu peso próprio, né, que já está ali, mais uma carga acidental, que a gente chama, né? A carga acidental é aquela carga transitória, são as pessoas, os móveis. Então, o que nós precisamos saber? Se esses 8.000 quilos é maior ou menor que essa carga acidental aqui. Se eu for lá na 6120, eu vou descobrir que para uma laje de uma edificação residencial, uma sala é 1,5 ou 150 quilos por metro quadrado de carga acidental. Então, a minha laje tem 4x4, né? 16 metros quadrados, né? Vezes 1,5, né? Que vai dar os 24 quilonewtons, vezes o coeficiente de segurança, eu aumento em 40% no dimensionamento. Ou seja, essa minha laje foi dimensionada para o peso próprio dela, que já está ali, e mais uma carga acidental de 3.400 quilos. E eu estou colocando 8.200. Provável rompimento da laje. Conta simples de ser feita, pessoal. Vocês estão vendo que eu só usei multiplicação nas duas contas que eu fiz de 8.000 quilos e 3.000 quilos. Eu só usei multiplicação simples, com uma informaçãozinha simples da NBR 6120. Quem trabalha um pouco na área, aí não sei qual é o nível que vocês estão, aí quem trabalha um pouco, não precisaria nem consultar a NBR 6120, já sabe esses números de cor, né? São informações simples, né? Se eu botar ali no exercício da quinta série, o pessoal resolve. E vocês acham que alguém cometeria esse erro? Aí começa. Isso aqui é um caso lá em São Bernardo do Campo, né? Uma reforma na cobertura. O pessoal da reforma acumulou o material lá na laje de cobertura. Aqui a foto está meio escura, não sei se vocês estão enxergando. E essa laje rompeu. Por que rompeu? Por isso. A conta muito simples, pessoal. Claro que lá não era vão 4x4, era outro vão, então os números um pouquinho diferentes, mas essa relação se mantém. Uma conta muito simples, desabou 14 andares, né, em São Bernardo do Campo, uma criança morreu. Olha que situação, pessoal. Então nós estamos ali trabalhando, tentando, né, ter sucesso na nossa profissão, enfim, buscando sustento, buscando recursos, gerando empregos, impostos, aquela coisa toda, e no final do dia a gente mata uma criança. Imagina que horror, bom, que horror para a família dessa criança, nem sei como é que a gente classificaria, né? Mas para nós também, para quem ocasionou isso aqui também, enfim, não, ó, aqui a foto um pouco mais aproximada, né? Olha que rompeu a laje inteira, por quê? Porque acumulou resíduos aqui de uma reforma, acumulou entulho, né? E por quê? Porque não fez uma continha simples, uma continha de primeiro grau, né? Na sexta, sétima série, um pré-adolescente, não sei como é que fala, já sabe fazer essa conta aqui. Eu só preciso das informações da 6120. Olha aqui a foto lá de baixo, rompeu 14 lajes, pessoal. Né? Caiu a primeira lá na cobertura devido ao entulho, aí a segunda caiu devido ao entulho, mais a carga dinâmica da laje de cima, e assim sucessivamente até chegar lá embaixo e pegar a criança. Mas 14 lajes rompidas devido a essa conta simples. Né? Nós tivemos um outro caso também, o edifício Liberdade, no Rio, o edifício de 1900, essa foto é de 1940, a foto é do teatro aqui, mas dá para ver o edifício lá no fundo. Né? A foto é de 1940, o prédio é 1920, mais ou menos. Né? Ou seja, o prédio tinha quase 100 anos, 90 anos. Então, é isso que eu digo. No final da nossa vida útil, pessoal,
Está lá o vô de 90, 100 anos, e a gente vai botar o vô para levantar peso na academia, correr uma maratona e depois fazer uma festona até as 3 da manhã. Não dá. Não faz parte da nossa situação atual. Não dá, pessoal. Então, olha aqui o prédio, ó, como ele era escalonadinho, ó, tá, bonitinho. O que o pessoal fez? Deixou ele reto, né? Ou seja, aumento de área. Olha o uso inadequado. Né? Fez puxadinho, olha, meu apartamento termina aqui, tem uma área aberta, bonita aqui, vou fazer um puxadinho, vou fechar. E olha o de cima, pô, olha o tamanho da área que ficou para mim, vou fechar. E o de cima, então, né? Aumento de carga, mudança de uso. Olha a quantidade de aberturas, pessoal, que aqui a fachada era o que a gente chama de fachada cega, não tinha janela, agora tem, um monte. Ou seja, mas eram paredes de vedação. Ok, mas tu quebra toda a inércia do prédio. Um prédio de 90 anos, pessoal. Né? Não dá. E ainda parece que teve umas reformas lá que chegaram a tirar até pilares lá de dentro. Então, olhem o somatório de erros. Somatório de erros. Alô, alô, pessoal? O que deu aqui? Não sei o que é essa caixa aqui. Ele não consegue se conectar ao FaceTime, eu nem quero que ele se conecte ao FaceTime. Fui eu que fiz isso? Vou deixar essa caixinha aqui, porque ficou aqui, sei lá por que serve essa caixinha. Aqui a Juliana. Desculpem que só vi a mensagem agora, Juliana. Faz 15 minutos essa mensagem. Comparando a patologia médica, onde seriam feitas as ações preventivas. Nós chegamos falando um pouco ali da profilaxia, né, Juliana? Ou seja, as medidas preventivas, né? É a pintura da fachada, limpeza da fachada, né? A manutenção. O elevador a gente faz a manutenção preventiva, né? As ações preventivas, né? Quem tem elevador no seu prédio sabe, né? Paga mensalmente uma empresa para chegar lá e fazer um check-up no elevador. Isso é uma profilaxia, uma ação preventiva, né? Sistemas de para-raio, a gente tem que verificar o aterramento, se está adequado, né? O sistema de bombeamento, o sistema de incêndio, anualmente a gente precisa renovar lá o alvará lá com o corpo de bombeiros, então a gente vai verificar os extintores, a gente vai verificar as pressões nas redes, enfim, a gente faz algumas manutenções preventivas, né? Algumas profilaxias nas nossas edificações, né? Mas não é muito comum, né, Juliana? Não é muito comum. Por exemplo, só para dar um caso, meu prédio, né? Eu moro num prédio que já tem aí uns 35 anos, mais ou menos, né? Em Porto Alegre. E ele é com fachada textura e tal, não sei o quê. E ele começou ele foi pintado uns anos atrás, ele começou a estar meio desbotado, alguma coisa assim. Então, na reunião de condomínio, eu levantei a importância de nós refazermos a pintura e tal, né? Tinha um dinheirinho lá em caixa, lá, o condomínio com dinheiro em caixa, tá? Vamos investir na manutenção da nossa fachada, da nossa envoltória, né? Para evitar infiltrações, para aumentar a vida útil. Olha que maravilha a minha proposta, né? Proposta fantástica, né? Mas daí começaram a levantar, mas vem cá, tá tendo algum problema? Não, tá bem. Sim, mas pode vir a ter, né? Eu argumentei, sim, mas não tá tendo, não. Resumindo, resolveram fazer com aquele dinheiro o quê? Reformar o salão de festas, né? Para fazer umas baladinhas, mas agora vai voltar a pandemia, aquele troço todo, então nós vamos reformar o salão de festa, né? Botar um ar-condicionado bala lá, não sei o que e tal, não sei o que, para fazer um churrasquinho, umas festinhas melhor. Ou seja, falta um pouco essa cultura para nós, pessoal. Falta um pouco essa cultura para nós. A gente não tem muito essa cultura da profilaxia. Mas, enfim, a gente vem alterando aos poucos, né? A sociedade vem enxergando esses acidentes, né? A gente sempre tem que lamentar acidentes, principalmente quando tem mortes, né? Enfim, são casos chatos, ruins para todo mundo, né? Para quem está envolvido, principalmente. Mas, por outro lado, pessoal, é o gatilho para o negócio começar a melhorar, né? É até necessário para começar a melhorar. Estou torcendo por acidentes? Claro que não.
né? Mas quando ocorre a gente sabe que, bom, opa, agora vai vir uma onda de melhoria, né? Então vai durar um tempo, é uma onda. Mas a gente sabe que vai ter um pouco mais de conscientização das pessoas, da sociedade, da imprensa, começa a fazer algumas reportagens sobre alguns assuntos, enfim. Se puder aí, Vitor, quando tiver uma perguntinha, alguma coisa ali no chat, só me avisa, ó, perguntinha no chat, eu vou ali. Claro. Tá? Escoramento, pessoal, escoramento insuficiente, né? A gente nunca pode escorar apenas um pavimento, a gente tem que escorar 3, 4, esse é o certo, aqui está o errado, né? Vocês acham que alguém faria isso aqui? Olha lá, potinho tirado da mão. Aí por que não caiu esse troço ainda? Não sei. Olha lá, falha de escoramento provocou a queda lá na Unipampa, né? Só botei esse caso aqui porque não foi na Unicinos, foi na Unipampa, né? Tô brincando, é culpa da universidade, né? Então, durante o lançamento do concreto, o pessoal, ó, caiu tudo. Vocês devem ter visto o caso de como é que é, Caçador, em Santa Catarina, que deu esses dias aí. Ó, desabamento em obra deixa 3 operários feridos, né, espalhavam lá o concreto em cima das lajes, né? Enfim, se alguém, não sei se vocês viram o caso de Caçador, né? Caçador tem lá uma filmagem lá durante a concretagem, veio abaixo, problemas no escoramento, né? Enfim, outro assunto, né, pessoal? Essa parede agora de 4.000 quilos, posso botar aqui na marquise? Marquise é um elemento em balanço. Eu sempre brinco, né? Marquise, elemento em balanço, né, pessoal? É que nem andar de moto. Tem dois tipos de pessoas que andam de moto, né? Os que caíram e os que vão cair, né? Não tem o terceiro, né? Quem não caiu ainda irá cair, pode ter certeza, né? Então, a mesma coisa a marquise. Tem 2 tipos de marquise, as que já caíram e as que vão cair, né? Então, e aqui o meu cidadão, o que ele quer fazer? Ele quer demolir essa parede de 4.000 quilos, que a gente já calculou o peso dela, e colocar aqui, né? Aqui na marquise. Está ali o meu estagiário botando ali o tamanho da parede, como tem que ser e tal. Posso fazer isso? Claro que não, né, pessoal? Já calculamos que não. Alguém vai fazer isso? Olha lá, 2006. Queda de marquise mata jovem em Porto Alegre, uma menina de 18 anos, caminhando na rua, né, o que a gente chama ali o passeio, né, na calçada. Tinha uma obra, né, com o tapume, a marquise caiu dentro da obra, uma obra em demolição e tal, então eles carregaram a marquise, caiu dentro da obra, daquele entulho ali, daquelas pedras, soltou, voou por cima do tapume, e deu na cabeça da menina que estava caminhando na calçada. Olha que fatalidade. Olha que fatalidade, que azar, que coisa, essa caixinha aqui, que azar, que falha, enfim, classifiquem como vocês acharem melhor. Olha que, né? Olhem que horror. Né? Então, e às vezes a gente diz, né? Pô, o Brasil é o país da impunidade, não sei o quê. Olha aqui, pessoal, isso aqui aconteceu em 2006. Em 2017, 10, 11 anos depois, vem a primeira decisão da primeira instância, né? Condenando ali a construtora, né? A fazer uma indenização. Aqui, quando eu tenho um caso desses, eu tenho um processo civil, né, de indenização e tal, e um processo criminal, eu tenho uma morte, né, e aqui ainda está na primeira instância do processo civil, né, então a gente sabe que aí depois tem o criminal, né, que também tem a primeira instância, depois ainda tem a segunda instância, depois tem a instância superior, e aqui no Brasil tem a legislação que nós só teremos a prisão depois do trânsito em julgado, né, depois da última instância, né, então ainda não tem ninguém preso e tal, mas enfim, olhem o desgaste que tem para quem causou a situação, para a construtora, o responsável técnico, é terrível, para a família da menina, então nem se fala, né, a sensação de impunidade e tal, né, enfim. Outro caso, né, pessoal, esse aqui é um caso de São Leopoldo, né, ó,
parte aqui da marquise e cai e deixa 2 mortos, né? Durante a obra também, né? Enfim, tem alguns vídeos aí na internet também, se vocês quiserem ver, né? Enfim, é terrível, né, pessoal? Situações terríveis que a gente tem aqui. Aqui está o vídeo. Ó, aqui está tendo concretagem, aqui está a marquise. Ó, vê abaixo. Estão vendo? Tinha 2 trabalhadores aqui em cima, a marquise girou, não sei se vocês conseguem ver ela girando, ó, tá aquele, ó, girou e caiu em cima deles. Foi morte imediata, né? Morte imediata. Então, ou seja, a gente vê os casos se repetindo, pessoal, e apesar do acidente ser grande, apesar do acidente ser impactante, foi bem na frente do Corpo de Bombeiros, ó, na hora já chegou o Corpo de Bombeiros, só que também não adiantou nada, né? Apesar de ser acidentes impactantes e pesados, eles vão se repetindo, vão se repetindo. Ó, queda de marquise mata homem, fere mulher em Madureira, acúmulo de água, né, da chuva. Aí vem aquele ponto que a gente até conversou, Juliana, a falta da manutenção preventiva, né? Ou seja, eu tenho uma drenagem, eu tenho uma tubulação ali, um ralo, né, na marquise para escoar a água da chuva. Aquele ralo estava acumulando, estava entupido, né? Então vai acumulando água. Ainda tinha um ar-condicionado ali que estava ali na própria marquise, e soma tudo isso aí, depois de 2, 3 dias de chuva, vem abaixo a marquise, né? Enfim. Ó, até o subsecretário, que não tem a profissão, não tem o ensino, né, na nossa área, né? O acúmulo de água, 3 dias de chuva e o peso de um ar-condicionado causou a queda da marquise, né? Então, ou seja, legítima falta de manutenção, deixou o sistema de escoamento de água entupido, né? E criou uma piscina na marquise ali, então. Esse aqui é o nosso caso, ponte em Betra, Mandaí. Não sei como não caiu essa porcaria ainda, né? Talvez vocês conheçam essa ponte, né? Que liga ali a Imbé contra Mandaí, né? Aqui eu tenho corrosão por íons cloreto, que é terrível, né? Aqui no mar, aqui é a parte de baixo da ponte. A prefeitura vai lá de vez em quando e dá uma pintada por cima, fica bonitinha a ponte. Só que por baixo está aqui, armadura rompida, pessoal, né? Um escoramento mal feito, armadura rompida, concreto descascando, né? Não recomendo que vocês vão pescar muito nessa ponte aqui, não. Vai cair daqui a pouco esse troço. Aqui eu não vou passar agora, aqui é um vídeo. Deixa eu tirar esse aqui acho que é um vereador ali da região que foi de barco ali embaixo da ponte para mostrar a situação. Não dá para ver muita coisa, que está mais pegando a fala dele, né? Mas aqui dá para ver totalmente vigas rompidas, armadura aparente, corrosão aceleradíssima, né? Está em vias de colapso essa estrutura, não tem dúvida disso. Né? E pela norma, nossa vida útil de estruturas é de no mínimo 50 anos. Né? Quando a gente, isso aqui para edificações residenciais. Né? Quando a gente fala de pontes, viadutos, nós estamos falando de até 100 anos por normas internacionais. Né? Essa aqui, ó, passarela Tim Maia, não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro, circunda toda a orla aqui, é uma passarela, não, uma ciclovia, né? Dá até vontade de andar de bicicletinha aqui, pode, nem que seja elétrica, né? Porque é uma vista bonita aqui, pessoal. E antes 3 meses depois que ela foi inaugurada, simplesmente veio o colapso também, matando 2 pessoas, né? Então, uma queda da ciclovia, 2 ciclistas mortos, a ciclovia tinha sido inaugurada há 3 meses, erro de projeto. Desculpem que eu usei essa palestra aqui para uma palestra na Colômbia e tem uns itens em espanhol aqui, então vocês desculpem algumas situações aqui. Né? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso aqui, ó, pessoal. A ciclovia estava bem dimensionada, né? Ela estava corretamente dimensionada, as cargas, as ações, tudo certinho, né? É uma estrutura pré-moldada, então as estruturas pré-moldadas elas não são engastadas, elas ficam simplesmente apoiadas, né? O seu próprio peso próprio
dá estabilidade para ela, para as cargas verticais. Então, se estivesse passando aqui pessoas, a carga, né, a carga acidental estaria tudo bem, a carga de vento estaria tudo bem. A única coisa que o projetista não considerou no projeto foi a carga de baixo para cima, né? A ola do mar, a onda do mar, né? A ressaca, né? Que ela vinha, a onda vinha e só desconectou, só mudou de posição ali aquele trecho ali da nossa ciclovia, né? Então, se vocês olharem a foto, olha aqui o apoio, ó, limpinho, ó, não teve quebra, não teve torção, não teve nada. Simplesmente a onda de baixo para cima tirou da posição, né? E o negócio veio abaixo, né? Então, mais um erro muito simples, né? Ou seja, o que a gente deveria fazer aqui? Engastar, né? A gente deveria engastar essa passarela nos apoios, simplesmente isso. Por que não foi engastado? O projetista não previu essa força de baixo para cima, essa força vertical de baixo para cima. Ele não estava prevendo isso aí numa ciclovia, ele estava prevendo os ciclistas, as pessoas, enfim. Ponte Tirajara, Bogotá, Villavicencio, na Colômbia, né? Então, Ponte Tirajara também veio a colapso, né? Durante a construção. Olha que interessante, né? Ou seja, 10 mortos, 8 feridos, 2 desaparecidos, que depois se somou lá nos 10 mortos, causa erro de projeto, né? Então, também teve aqui uma falha aqui na ponte, né? Então, o que houve lá, pessoal? A ponte, enfim, colapsou durante a construção. Essa foi a sorte, né? Na verdade, aqui está dizendo que a obra tinha sido inaugurada pelo Germán Vargas aqui, que era um candidato à presidência lá e tal, mas ele inaugurou de uma maneira um pouco antes do prazo, né? Ela já tinha sido inaugurada, mas não tinha sido ainda aberta para o tráfego, né? Então, apesar de ela ter sido inaugurada, ela ainda estava em construção e sem trânsito, né? Até foi uma das sortes que só morreram, né, poucas pessoas ali que estavam durante a construção, porque não teve, né? Então, tá aqui o videozinho, né, mostrando lá no fundo, ó, muito rápido, né? Então, ó, olha as perninhas abrindo aqui, ó, né? Então, ó, aqui o pessoal trabalhando, ó. Então, uma ponte estaiada, né, pessoal, em 2 tramos, um tramo colapsou, né? E, enfim, o que tinha lá, pessoal? Um grande tubulão, né, de diâmetro de cerca de 8 metros, né? Aqui dá para ver o tamanho dos trabalhadores, os trabalhadores perto do tubulão, né? Um grande tubulão, protendido, né? Protendido. Então estava tudo bem, estava tudo certinho, projeto bem pensado e tal. Só que o que é o problema? Normalmente a gente tem um grupo de tubulões, né? Vários tubulões ali na obra, né? Aqui o projetista substituiu esse grupo por um grande tubulão, né? Por quê? Porque era construção num local muito ruim, né? Muito difícil acesso. Então, para facilitar a execução, ele trocou todo esse grupo de tubulões por um só. E dimensionalmente estava bem. Só que esse um só perdeu estabilidade, né? Então aqui eu tinha um apoio não rígido, né? Como tinha que ser e tal, mas aqui perdeu totalmente a estabilidade, ou seja, apenas um apoio ali, né? Então, quando ele está numa situação normal do que foi pensado, né? Ou seja, os cabos protendidos, tensionados, né? Que descarregam na grande pilastra central que está comprimido. Até aqui está todo mundo bem, está todo mundo seguro, não tem problema nenhum. O problema é quando há uma carga não centrada, quando há uma carga excêntrica, né? Lembra um pouco o funcionamento
do pistão do carro, né? A gente usa o termo macaco, hoje em dia não se pode mais usar o termo, né? Mas, enfim, o macaquinho do carro lá que a gente usa. Esse componentezinho, pessoal, né? Não sei se já trocaram um pneu, alguma coisa assim. Isso aqui levanta uma caminhonete. Essa porcariazinha aqui, ó, levanta uma caminhonete. Quando estiver bem centradinho. Se tiver uma carga excêntrica, ele perde a estabilidade e tomba, né? Se alguém já tentou erguer o carro com um desses, sabe do que eu estou falando. Vocês têm que centrar bem direitinho. Então foi o que aconteceu aqui. Houve uma compressão e uma torção longitudinal, fazendo ele perder a estabilidade desse apoio não rígido, né? E aí, aqui é o ponto flexível, né? Um ponto fraco flexível aqui, né? E outro lá em cima, e fez abrir as perninhas, né? Ou seja, perdeu estabilidade, abriu aqui justamente aquilo ali que a gente viu no vídeo, né? Então, enfim, por que que o projetista experiente, né, fez esse erro tentando ajudar na obra? Não sei, né? Se atrapalhou, acontece com todo mundo. Só que essa atrapalhadinha dele causou 10, 12 mortes, né? Causou 10, 12 mortes e um prejuízo tremendo, né? Quanto custa uma ponte dessas, né? Então, enfim, só para trazer alguns pontos aí, pessoal, da nossa patologia, né? Mais uma vez, dizendo que foi só uma palestra mais generalista, né? Espero que vocês tenham, enfim, aproveitado um pouquinho, né? E eu fico à disposição para o que eu puder ajudar vocês agora, dúvidas, perguntas, etc. Estou à disposição. Certo? Não sei, Vitor, como é que nós... Vamos ver se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, talvez. Bernardo, boa tarde. Boa tarde. É Sérgio que está falando. Desses casos que tu mostrasse, desses acidentes, especialmente aqueles relacionados a projeto, você tem notícia de acidentes que tenham acontecido quando houve auditoria do projeto? Ou, de fato, a incidência maior é quando não existe auditoria do projeto, o CQP ou ATP? Como que a tua experiência tem mostrado a respeito desse tema? Não, excelente pergunta, Sérgio, excelente pergunta. Mas, assim, respondendo rapidamente, sim, todas essas obras ocorreram em obras sem auditoria de projeto, né? Até porque o que vem acontecendo, né? Essa parte de auditorias de projeto ainda é recente na construção civil, né? As normas de projeto começaram a incluir esse item nas suas normas, né? Então, a 6118 incluiu em 2014, a norma de alvenaria estrutural, a 16868, incluiu em 2020, né? Ou seja, a partir desses períodos que as obras precisam de auditoria de projeto. Para quem não sabe o que é isso, só para a gente esclarecer, né? Essas normas de projeto